Paz do Senhor, igreja. Vamos dar início ao nosso culto, vamos louvar o nosso Senhor, vamos colocar a nossa mente, nossos esforços, a pensar em tudo que vem dEle. Vamos dedicar esse momento a Ele, de adoração, de gratidão. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, de ter a oportunidade de estar na sua casa, de estar orando ao Senhor, de estar te buscando, de estar conhecendo mais da tua palavra. Venha sobre nós, que a gente possa estar totalmente voltado a Ti, te buscando, querendo estar junto do Senhor, tendo uma experiência verdadeira de transformação, Pai. Receba nessa manhã o nosso culto, os nossos louvores, age em nosso meio, tenha liberdade de estar aqui conosco, Pai. O que nós queremos é te exaltar, falar o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Te agradecemos, pois estamos aqui com saúde, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos principalmente pelo milagre que o Senhor fez na cruz, por nos regenerar, por hoje podemos estar diante de Ti, hoje podemos estar diante do Senhor, meu Pai, é porque o Senhor escolheu nos amar, e nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Salve, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Mais um dia importante na casa de Deus, o dia onde nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Jesus, Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Amém? E a morte do Senhor na cruz, a ressurreição é o que dá sentido para que nós estejamos aqui nessa manhã, nesse dia, para exaltar o nome dEle. E hoje nós vamos iniciar esse período declarando que Ele é poderoso. Nosso Deus é poderoso? Ele tem feito grandes coisas. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua operando nas nossas vidas, nos nossos corações, nos protegendo, nos livrando. E nós desejamos que a vontade do Senhor seja realizada na nossa vida em todo o tempo. Amém? Que o Senhor continue sendo o centro das nossas vidas, sendo o Deus das nossas vidas em todos os sentidos, em todos os momentos. Aleluia. Vamos declarar que nós viemos aqui só para adorar o Senhor e declarar o quanto Ele é poderoso. Aleluia. Cantamos. Vim só pra te adorar e bendizer teu nome, dizer que tu és o Deus Santo, eu louvarei. Declare isso. Só pra te adorar e bendizer teu nome, dizer que tu és o Deus Santo, eu louvarei. Declare poderoso. Poderoso Ele é, Criador da terra e céu, poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Não há palavras, não há palavras pra dizer sobre tua glória, teu poder, seu grande amor me faz
poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, aleluia. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Nosso Deus, Ele é poderoso, aleluia. Poderoso, poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Criador, Criador da terra e céu. Poderoso, poderoso Ele é. Ele é o Criador, Criador da terra e céu. Não há palavras, não há palavras pra dizer sobre tua glória, teu poder, teu grande amor me faz vencer. Sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus forte, cantarei. Deus de poder. Nosso Deus, Ele é poderoso e nós o adoramos nesse dia, nesse culto. Nos lembramos dos teus feitos, Senhor, e nós te adoramos. Nós declaramos o teu poder, a tua majestade, o teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos te exaltar nessa manhã, Deus. Será que você pode dizer hoje palavras de adoração, palavras de amor, de gratidão? Nós viemos à presença do Senhor nessa manhã, mas o que nós temos para dizer para Ele? O que você tem para falar para o Senhor? O que está dentro do seu coração que você precisa declarar para Ele? Senhor, eu quero agradecer pelo teu poder, pelo teu cuidado, pelos teus livramentos. O que está no seu coração? Você quer dizer quanto Ele é maravilhoso? Você quer agradecê-lo? Faça isso nesse momento. O Senhor se faz presente nesse culto. O Senhor se faz presente nessa live. O Senhor se faz presente. Então que você venha declarar. Os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas vozes. E as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar, para cuidar das nossas vidas, para nos atender. O Senhor está disponível para nós. O Espírito Santo de Deus está disponível para nos ouvir, para nos curar, para nos livrar em todo momento. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Deus tem feito grandes coisas. Ele tem transformado as nossas vidas nesse tempo. Eu estava comentando isso com a minha mãe ontem. Deus tem mudado tanta coisa no nosso jeito de ver as coisas, de pensar. Deus tem feito tantas coisas nesses dias. O valor que nós damos às coisas de Deus, nós temos que realmente repensar muitas coisas. E que o Senhor transforme a vida de cada um de nós, para que sejamos pessoas melhores, servos melhores. E que o Senhor continue realizando nos nossos corações essa transformação. Estamos passando por um momento de transformação. Que isso aconteça de acordo com a vontade do Senhor. Que a gente entenda e que a gente viva o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Amém? Aleluia. Louvemos o Senhor com alegria no nosso coração, porque Ele tem transformado as nossas vidas, a nossa tristeza em alegria. Deus tem transformado isso dia após dia.
Tua luz rompeu minha noite, trazendo alegria. Tua graça desceu como a chuva e trouxe vida ao meu deserto. Tem transformado, cante isso, meu pranto em festa. Tem transformado minha tristeza em alegria. Tem transformado meu pranto em festa. Tem transformado minha tristeza em alegria. Tua mão tem me erguido a um alto lugar. Teu louvor no meu coração me fez no vale a te cantar. Tem transformado meu pranto em festa. Tem transformado minha tristeza em alegria. Tem transformado meu pranto em festa. Tem transformado minha tristeza em alegria. É assim que nós vencemos. 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 Nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Nós somos, declare isso. Somos mais que vencedores. 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 Somos mais que vencedores em Deus. Aleluia. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Tem transformado meu pranto em festa. Ele tem transformado minha tristeza em alegria. Mais uma vez. Tem transformado meu pranto em festa. Ele tem transformado minha tristeza em alegria. Oh, Ele tem transformado. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. O nosso Senhor está vivo. E por isso nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive. Nós não devemos temer. Esse louvor fala isso. Porque Ele vive, temor não há. Tem tanta gente com medo, tanta gente assustada. Mas o Senhor Jesus está conosco. E Ele vive, e Ele continua no controle das coisas. Então, sempre que você estiver assustado ou temeroso sobre algo, lembre-se que Jesus está vivo. Ele está vivo e Ele está presente nas nossas vidas todos os dias. Ele é o mesmo, Ele continua operando milagres, Ele continua curando, Ele continua livrando. Nosso Deus vive e continua fazendo coisas grandiosas. Amém? Aleluia.
salvar. E nos perdoar também. E perdoar, na cruz morrer por meus pecados, Mas ressurgiu. mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Declare isso. Porque Ele Vive, posso crer. Porque Ele vive. Temor não há. temor não há, Mas eu bem sei. mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos. está nas mãos Do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte tem que enfrentarei. sem medo então nós terei vitória, verei Verei a glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Você pode dizer palavra de gratidão ao Senhor, porque Ele está vivo. E nós estamos aqui celebrando a vida de Cristo. Que nessa manhã, nesse dia, você não perca a oportunidade de dizer ao Senhor o quanto somos gratos pela salvação, pelo amor, pela graça de estarmos aqui, de estarmos na sua presença, com saúde, podendo estar na presença do Senhor. Tantos não podem fazer isso, e nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, Deus seja louvado. Pode se sentar. Nesta semana, eu estava lendo um artigo que o bispo Anderson Caleb, bispo da nossa igreja na primeira região, no Rio de Janeiro, estava escrevendo. E o artigo que ele escreveu diz: 12 razões por que sou dizimista fiel em tempos de pandemia. E eu separei 3 pontos desse artigo que ele escreveu e gostaria de partilhar com os irmãos. Uma das razões pelas quais o bispo Anderson acredita que a fidelidade é importante em tempos de pandemia, ele diz assim: primeiro, porque para mim toda a Bíblia é palavra de Deus, inclusive Malaquias capítulo 3, verso 10, ou sobretudo, porque o texto das Escrituras diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Nós cremos nas Escrituras, e cremos que as Escrituras são a palavra, a revelação bondosa do nosso Deus. Uma segunda razão pela qual ele escreveu e entende
a importância de sermos dizimistas e ofertantes fiéis em tempos de pandemia é porque Jesus disse para não omitir, não deixar de devolver os dízimos. Mateus 23 diz: Jesus ratificou o dízimo dizendo: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justo com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. E a terceira razão e última para essa ocasião, que ele entende que é importante sermos dizimistas fiéis em tempos de pandemia, é que porque em tempos de pandemia e crise financeira, eu não posso ficar sem a bênção da provisão de Deus. Trazei todos os dízimos e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, também por amor de vós repreenderei o devorador. Nós entendemos que a oferta, ela não se resume necessariamente a uma quantia monetária, mas é um nosso ato de adoração a Deus. Vem das mãos de Deus tudo o que temos e somos. E é por isso que nós o honramos dessa maneira, com uma parcela do que Ele tem nos dado. Quero orar por sua vida nessa manhã, e você ficará à vontade para entregar os seus dízimos, suas ofertas, e que Deus seja gracioso conosco nesse mês de julho, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã e queremos glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom. Bom para com cada um de nós, no cuidado, no zelo, na providência. E a mão de Deus está sobre nós e podemos percebê-la diariamente, mensalmente. O Senhor tem dado graça aos teus filhos para trabalhar, para exercerem suas funções, para, ó Deus amado, receberem os vossos salários, resultado, ó Deus, de um mês de serviço. Ó Deus querido, que a tua boa e graciosa mão continue sobre os teus filhos, para que eles continuem sempre tendo provisão. Queremos abençoar a igreja do Senhor reunida nesta ocasião e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto vamos fazendo isso, você vai entregar a sua oferta, o seu dízimo em nome de Jesus. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim pra ti. Se tu és adorado nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos te render adoração, honra e glória, Senhor. Nos leve de volta à primeira essência, Pai.
quero, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Peça isso. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só para adorar, só para adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem sobre mim, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra ti. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Teu jardim, vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só declare isso. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, que assim seja, meu Deus. Aplauda o Senhor. Que a paz bendita do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Eu quero falar sobre o tema tempestades da vida que nos surpreendem. Há muitas delas. Eu quero falar um pouquinho sobre esse incidente que acontece na vida dos discípulos, com o propósito e o objetivo divino de forjar o caráter, de forjar a fé e por aí afora. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante, diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar:
cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus, nessa ocasião, abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Nenhuma dificuldade ou circunstância adversa são capazes de diminuir, são capazes de anular, são capazes de ofuscar a bondade de Deus. As coisas estão acontecendo em nossa cidade, as coisas estão acontecendo no Brasil, as coisas estão acontecendo no mundo, e isso não diminui em absolutamente nada a bondade de Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Pai que nos criou à sua imagem e semelhança. Ele continua, mesmo frente a tudo que estamos vivendo, sendo o Senhor absoluto da história. Criador de todas as coisas. Isso não mudou absolutamente nada. Por outro lado, para mim e para você, veja só o que acontece. Nós só conseguimos enxergar o tamanho do monte quando nós passamos pelo vale. Nós só somos capazes de valorizar os relacionamentos quando somos separados. Você só consegue hoje valorizar e dar valor, por exemplo, a um bom abraço, porque você talvez gostaria de abraçar algumas pessoas e não pode. Só damos valor, por exemplo, à liberdade de locomover, de nos locomovermos, de respirarmos. Veja a dificuldade, não é? Nós cultuamos a Deus hoje com máscaras. Você anda nas ruas, vai aos lugares e tem que obedecer uma série de normas, uma série de regras que nos separam ao invés de nos unirmos. Interessante, nós só valorizamos hoje a comunhão da igreja, valorizamos hoje um culto de celebração a Deus, porque passamos um tempão aí sem podermos abrir a igreja, sequer abrir a igreja. Uma pessoa só valoriza um copo d'água quando ela passa sede, valoriza o prato de comida quando passa fome. Valoriza, por exemplo, o ambiente da casa, o ambiente doméstico, se passa uma jornada internado no hospital. Aí você vai falar: puxa vida, não vejo a hora de ver minha casa, de sentar no meu sofá, de deitar na minha cama. É assim que acontece comigo e com você. O que me chama a atenção nesse texto é que eu encontro algumas lições e eu gostaria de dividi-la com vocês nesta ocasião. O que nós podemos aprender com as tempestades da vida? Primeira lição: as tempestades da vida, elas não enviam um recado para nós, elas surgem, elas acontecem. Elas acontecem sem que nós a esperemos, elas simplesmente aparecem. O texto das Escrituras nos dizem que os discípulos estavam no barco, quando dali a pouco surgiu uma grande tempestade. E o mar da Galileia naquela época era conhecido por isso. Uma hora o mar estava tranquilo, calmo e sereno, dali a pouco vinha um vento forte e as ondas começavam e agitavam, e o pescador, aquela pessoa que estava no barco poderia ser pego de surpresa. Isso às vezes acontece. Recentemente no Rio Grande do Sul, vocês viram, não é? Os desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul. Acontece inesperadamente. Dali a pouco surge e você não tem como, não é, evitar. Elas acontecem. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão enfrentando de forma inesperada uma crise na família, limitações com relação à saúde. Essas tempestades, elas chegam sem avisar. Às vezes você está lá trabalhando, feliz da vida, dali a pouco um superior lhe chama e diz: não vamos mais contar com você. Você está a partir de agora desempregado. As coisas acontecem assim.
Os discípulos de Jesus Cristo, no entanto, devem estar preparados, porque tempos de tormenta surgem, acontecem, é uma realidade, é inevitável. Tempos de dificuldade certamente virão. Os discípulos de Cristo tinham passado o dia inteiro com Jesus, o dia todo com Cristo, na companhia de Deus, coisa gostosa. Você está aqui agora nessa ocasião, nós estamos cultuando a Deus juntos. Dá a impressão de que nós estamos mais protegidos por Deus por estarmos aqui, mais amparados pela graça de Deus, porque estamos num culto. Mas os discípulos também deveriam ter essa sensação, estavam com Jesus, andando com Jesus, para lá e para cá com Jesus. E o texto diz que estes mesmos homens que estavam andando com Jesus, foram os mesmos homens que enfrentaram uma grande tempestade. Amar a Cristo, amar a sua obra, amar a sua palavra, não me poupa de enfrentar um mar revolto. Não me poupa de passar por dificuldades. Não me poupa de enfrentar tormentas nessa vida. Dias de aflição, inclusive, fazem parte da vida do cristão. Dias de aflição fazem parte da vida do cristão. José passou por tempos de aflição. O apóstolo Paulo passou por tempos de aflição. Daniel passou por tempos de aflição. A Marta, ao longo de sua vida, já passou por tempos de aflição. A Berenice, ao longo de sua vida, já passou por tempos de aflição. Às vezes passa. Todos nós aqui, eu e você. Uma segunda lição que eu observo aqui é que as tempestades, às vezes, são ferozes, perigosas. E eu quero observar com você no verso de número 37. Veja comigo. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Olha o perigo aí, olha os riscos que estão aí. O barco estava quase virando a pique. Gente, às vezes as tempestades da vida são ameaçadoras. Como que você lida com a perda? Como que você lida com a morte? Como que você lida com essas realidades? Realidades que às vezes nos abalam, nos afetam. Notícias que às vezes, quando você toma conhecimento delas, parece que o coração estremece. Parece que o chão sobre o qual você pisa, ele passa a deixar de existir. Parece que aquela realidade o afeta a tal ponto em que você diz: meu Deus, minha vida até ontem era um sonho, parece que a partir de hoje se tornou um pesadelo. É assim que acontece, gente. Existem certas tempestades que elas abalam profundamente as nossas estruturas. Há uma terceira lição que eu observo aqui. As tempestades da vida, elas não estão sob o nosso controle. Nunca estiveram. Aqui os discípulos ficam desesperados. Desesperados. Eles sentem medo. E aqui nós estamos falando de um grupo de homens que estavam acostumados a andar de barco. Estavam acostumados a pescar, inclusive. E eles ficam desesperados. Só que eles não podem fazer absolutamente nada. Nada. Está fora do controle deles. Não é uma tempestade que você administra. Ninguém pode administrar a ser contaminado. Você não administra isso. Eu estou usando máscara. Eu higienizo as mãos constantemente. Quando toco em alguma superfície, higienizo as mãos. Eu estou evitando sair de casa. Enfim, você pode dizer para mim aqui inúmeras estratégias que você tem adotado para não ser contaminado. Isso não é garantia absoluta. Não é garantia absoluta de que você não será contaminado. Não é uma coisa que você administra. Não é uma coisa que você diz assim: se eu fizer exatamente isso daqui,
Se eu aplicar essa receita, não é como uma receita de bolo, que você diz, isso, é tanto de farinha, é tantos ovos, é uma xícara de óleo, é isso, aquilo. Não é uma receita que você estabelece e diz, a partir de agora, eu estou completamente imune. Não é assim que funciona. E muito do que nos acontece foge do nosso controle. Você não tem conhecimento, você não tem estrutura, nós não temos essa percepção total da vida, dos planos de Deus, sobretudo, do que Ele está querendo fazer frente àquela situação, àquela dificuldade ou àquela necessidade. Preste atenção, sempre existirão problemas maiores do que a nossa capacidade de resolver. Sempre existirão problemas maiores do que a sua capacidade de resolver. Você não vai conseguir resolver tudo, não terá resposta para tudo, você não será aquela pessoa que conseguirá administrar a vida sem sofrer com as consequências, sem ter de lidar com as tempestades. Isso é impossível. Há uma outra lição que eu observo aqui. Ela está no verso 35. Veja comigo. Na tarde, naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. Uma lição importante. Às vezes, nós estamos sob a ordem de Deus, e é exatamente sob a ordem de Deus que as coisas acontecem. Foi Jesus quem os mandou para o outro lado. Foi Jesus quem disse, vamos para o outro lado, vamos atravessar. Sabe o que isso significa? Que mesmo no centro da vontade de Deus, ventos contrários podem surgir. Mesmo em obediência à palavra, mesmo vindo ao culto, mesmo lendo as Escrituras todos os dias, mesmo lendo bons livros, mesmo tendo um coração voltado ao perdão, mesmo tendo um coração generoso para com os necessitados, mesmo que você se envolva num projeto social, numa ONG, mesmo que você doe parte do seu dinheiro, dos seus recursos, para assistir pessoas em dificuldades, mesmo que eu esteja fazendo exatamente tudo aquilo que Deus quer que eu faça, isso não significa que eu não enfrentarei tempestades. Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedeceu a Deus. E o texto é claro em dizer isso. Jonas, porém, fugiu. E na fuga de Jonas, pensando que poderia fugir do próprio Deus, Deus foi lá encontrar o seu profeta, quanto mais, e agiu no coração daquele homem, mesmo diante da sua desobediência. E aí aquela tempestade, o próprio profeta, o que é interessante no texto é que o próprio profeta disse, tudo isso aqui que está acontecendo é por minha causa. Pode me jogar no mar e a realidade de vocês vai mudar. Então ali você vai ver um profeta fugindo de Deus. As tempestades de Jonas são resultado direto da sua desobediência. Por outro lado, não é o que está acontecendo aqui. Os discípulos estavam fazendo a obra com Jesus. E mesmo na obediência, lá estava a tempestade para atormentá-los e causar preocupações. Uma outra lição que eu gostaria de pensar com os irmãos aqui é que você precisa aprender a conciliar as suas tempestades com a presença, com a companhia de Jesus. Verso 35, 36. 36. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Não se engane, mesmo estando na presença de Jesus, tempestades virão. Não somos melhores e nem privilegiados. É claro que eu sou uma pessoa muito privilegiada, sim, porque a graça de Deus me alcançou e você deve ser grato a Jesus por isso. Mas isso não me torna diferente
dos demais seres humanos no que diz respeito a lidar com problemas e dificuldades. As tempestades da vida fazem parte do currículo de Deus para nós. As tempestades da vida fazem parte do currículo de Deus. Deus permite que a crise aconteça em mim, comigo, com você, para que nós possamos aprender a confiar nele. Entender que quando as coisas fogem do nosso controle, é aí que a graça de Deus passa a ter eficácia. É aí que a graça de Deus passa a ser graça de Deus mesmo sobre as nossas vidas. Isso é importante. Porque, vamos ser sinceros nesta ocasião. Seja sincero consigo mesmo agora. Dinheiro no bolso. Boa estrutura. Boa saúde. Família indo bem. Casamento de vento em popa. A cada 6 meses um aumento de salário. Fala para mim. Seja sincero. Quem de nós se lembraria de Deus diante dessa realidade? Por que é que o Evangelho no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito mais... por que a aceitação ao Evangelho no Rio de Janeiro, no norte do país, cresce muito mais do que em outras regiões do Brasil, como por exemplo aqui no Sudeste e no Sul? Pensando sociologicamente. Porque quando você mora num lugar onde balas perdidas estão acontecendo todos os dias, onde o tráfico domina, onde há uma guerra declarada. Por isso que quando nós estamos lidando com a pandemia, as pessoas agora estão sensíveis ao Evangelho. Por isso que quando você vai num velório e você fala de Deus, todo mundo para te escutar. Porque é lá, diante da morte, que as pessoas param a refletir na vida. Essa é uma realidade. Se Deus desse a nós, ou nos permitisse, todas as condições favoráveis, tudo indo bem, a probabilidade de nos esquecermos que Deus é Deus e de que Ele cuida de nós é muito grande, gente. Por isso que Deus disse para Adão: Adão, toma o paraíso, desfruta do paraíso, ele é teu, cuida, zela, protege. No entanto, Adão, aquele fruto é meu, não toca, não come, não faz absolutamente nada. Esse fruto é meu. O dia em que você comer desse fruto, você vai experimentar uma realidade com a qual eu lhe aconselho: não coma. Só que Adão foi lá e comeu. Sabe por que ele comeu? Porque ele achou que era mais esperto do que Deus. Ele achou que todas as condições que ele tinha até aquele momento não eram suficientes. E ele foi lá e comeu. E quando ele comeu, a vida de Adão, do Adão e a vida de todos nós mudou completamente. Eu quero lhe dizer com isso o seguinte: se nós não aprendermos a conciliar a pandemia, uma crise na família, uma crise pessoal, uma crise na saúde, com a presença de Jesus, então Jesus não é Jesus para você. Este Deus que declaramos que o servimos e o amamos, Ele não é tão eficaz e poderoso como eu e você dizemos que Ele é. O que Deus quer nos ensinar nessa ocasião é que temos que aprender a conciliar as tempestades da nossa vida com a presença bendita do nosso Jesus. José aprendeu essa lição, Paulo aprendeu essa lição, os apóstolos aprenderam esta lição, os profetas aprenderam esta lição, os pré-reformadores aprenderam esta lição, John Wesley aprendeu essa lição, enfim, todos os homens de Deus, mulheres de Deus ao longo da história aprenderam esta lição. Aprenda essa mesma lição e viva uma vida abençoada, mesmo andando com o saco furado, mesmo tendo dificuldades na saúde, mesmo tendo que lidar às vezes com pessoas que, vez por outra, estão provocando você, mesmo tendo que lidar com dificuldades no trabalho. É o que Deus deseja nos ensinar. É aí que Ele é Deus de verdade, quando eu confio nele, mesmo passando por tormentas, dificuldades, adversidades e por aí afora. Uma outra lição que eu quero partilhar com os irmãos é que, como confiar em Cristo, ainda que aparentemente Ele esteja dormindo. Verso 38, Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada.
Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer e o Senhor está dormindo. Senhor, o Senhor não se importa, o Senhor não liga, o Senhor não está nos ouvindo. Não é a sensação que nós temos? Parece que Deus está tão distante. Estou aqui no aperto, no hospital, internado, infectado, tendo que lidar com a doença, e a sensação é que Deus não está aqui. O sentimento de que Deus me deixou, o sentimento de que Ele está dormindo, está me ignorando, virou as costas para mim. Não é isso. Mas esse é o sentimento. Não te importa que pereçamos? Senhor, não te importa que estamos aqui quase morrendo? Preste atenção, o Deus a quem nós servimos, além de ser poderoso, as Escrituras dizem que Ele não cochila, Ele não dorme. Ele é poderoso para guardar a sua entrada e a saída. Não significa que você está isento. Guardar a entrada e saída é que, independente do que esteja acontecendo no processo, preste atenção, independente do que esteja acontecendo no processo, eu estou guardado em Deus. Guardar a entrada e a saída não quer dizer que você vai sair de casa de manhã e não vai ser assaltado. Você pode sair de casa de manhã e ser assaltado. Guardar a entrada e saída é guardar o meu sentimento de que Ele é Deus, fiel, grandioso, e ainda que eu seja assaltado, eu continuo sendo guardado em Deus. Preste atenção, há uma coisa que ninguém pode roubar. Há um sentimento, há uma confiança que ninguém pode abalar. O inferno não pode abalar. Seus melhores amigos não podem abalar. Ninguém pode abalar. Há uma convicção que se ela estiver dentro de você, você vai ter a entrada guardada, a saída guardada, a volta guardada, porque você sabe em quem você tem crido. É isso que faz toda a diferença. Não é o que me acontece exteriormente, mas é o que me acontece interiormente. Uma penúltima lição que eu quero partilhar com você é que as tempestades da nossa vida são um teste para a nossa fé. Se houvesse um pouco mais de maturidade por parte dos discípulos, eles não teriam entrado em pânico. Eles não teriam se desesperado como se desesperaram, porque a causa do desespero não era a tempestade, mas às vezes é a nossa falta de fé. A razão pela qual eu me desespero, eu perco o sono, a razão pela qual às vezes eu fico excessivamente preocupado, não é com o problema em si, mas é porque o meu coração não descansa o suficiente na graça de Deus. Às vezes a razão por que você está excessivamente preocupado com alguma coisa é porque está faltando com que você descanse mais em Deus. E por último, verso 40. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Se Jesus os estava testando, então me parece que eles estavam falhando. O medo prevaleceu e a fé desapareceu. Todas as vezes que ficamos com medo, todas as vezes que ficamos com medo, preocupado, excessivamente preocupado, além da conta preocupado, isso significa então que Deus não está no controle da minha vida como deveria estar. Há muitas razões nessa ocasião, irmãos, para não termos medo. E a primeira delas está no verso 35, uma promessa. Tarde, naquele dia, Jesus lhe disse: passemos, Ele está junto. Há uma promessa, irmãos, de Deus estar junto conosco. Passemos para o outro lado. Quem disse vamos para o outro lado foi Jesus. Verso de número 36. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiram. Quem disse para atravessar foi Jesus. Ele está presente. Sejam quais forem as circunstâncias, de dia ou de noite, seja o tempo que for, Deus está presente. E o verso 38 também nos dá um indicativo lindo. Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa
que pereçamos. E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Não há nada que seja impossível para Jesus. Nesta ocasião, preste atenção, Ele é o Senhor da natureza. Ele controla o universo. E a voz do nosso Deus é poderosa. Qual será a minha decisão nessa manhã? Ainda continuaremos crendo em Deus ou continuaremos temendo as circunstâncias? O que mais está afetando você? O que lhe acontece? O que você escuta? O que você está vendo? Ou, quando você volta os seus olhos para o Evangelho, você se sente tranquilizado e abençoado, porque você entende que em meio às adversidades da vida, lá está o seu Deus, acompanhando você, cuidando de você, passando junto com você e glorificando o nome poderoso dele sobre a sua vida. O verso 41 diz que eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este Jesus que se revelou aos seus discípulos é o mesmo Jesus que se revela a nós nessa ocasião. Que ele seja louvado nessa manhã, em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor, tua palavra, tua graça, tua bênção estão sobre nós. Faz com que a tua palavra produza frutos em nosso coração e que estes frutos permaneçam. Assim a nossa oração nos dê condições de confiarmos em Ti, em Sua palavra, em Sua graça, em Sua soberania, mesmo diante das tempestades da vida. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo reunido neste lugar, é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além e todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça
Suficiente é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus, de Jesus, e nele eu sou livre em Jesus. Declare isso, eu sou livre. Eu sou livre. Em a sua voz. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sou livre. Eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez. Eu sou livre. Eu Sou livre. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, esta liberdade só nos é possível porque nós estamos, ó Deus, na presença gloriosa de Jesus. Esta, ó Deus, é a liberdade da nossa alma. Não é necessariamente, ó Deus amado, as circunstâncias que nos cercam, mas é a paz que excede a todo entendimento. Ó Deus, no nome de Jesus, queremos glorificar e bendizer o Teu nome. Queremos adorá-lo na beleza da Tua santidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a honra nesta ocasião. E fazemos isso no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.